Você já parou para pensar que, enquanto você adia, alguém está agindo? Enquanto você enrola, tem gente se preparando? Enquanto você reclama, tem alguém lá, executando? Essa é aquela verdade que ninguém gosta de ouvir, mas que muda tudo quando finalmente entra. Tempo que você perde, alguém está usando para vencer. E isso vale para qualquer área da vida, viu? Profissional, financeira, pessoal. Você acha que tem tempo de sobra, mas não tem. E o pior é que tem gente usando o mesmo tempo que você desperdiça para construir exatamente o que você diz que quer. E aí eu te pergunto, quantas oportunidades você já deixou passar só porque acreditou que dava para esperar mais um pouquinho? Quantos projetos ficaram no papel? Quantos planos você só revisita mentalmente antes de dormir, mas nunca começa de verdade? Essa ideia de que ainda dá tempo pode ser perigosa, porque o tempo sozinho não faz nada. Quem faz é você. Tem gente que passa horas e horas rolando o feed, assistindo a vida dos outros acontecer. Enquanto isso, alguém que começou do mesmo lugar, com os mesmos recursos, está estudando, testando, errando, ajustando e avançando. A gente vive achando que sucesso é sorte ou talento, mas na maioria das vezes é só uso inteligente do tempo, é constância, é intenção, é o que você faz quando ninguém está vendo. E aí entra o ponto. Não é sobre estar ocupado, é sobre estar comprometido. Tem gente cheia de tarefa, cheia de coisa para fazer, mas não sai do lugar, porque está ocupada com o que não muda nada. Enquanto isso, quem está vencendo está focando no que importa, está dizendo não para distração e sim para evolução. Está usando o tempo como ferramenta, não como desculpa. A real é que o tempo vai passar de qualquer jeito, com ou sem você fazendo o que precisa ser feito. E cada dia que você deixa escorrer, achando que amanhã vai ser mais fácil, alguém está usando como trampolim para te ultrapassar. E não é uma corrida contra os outros. É contra sua própria estagnação, contra o seu velho eu, contra as versões suas que prometeram mudar e nunca mudaram. Você não precisa dar um salto gigante hoje, mas precisa parar de fingir que não tem pressa, porque a vida não espera. E quem decide viver esperando, quase sempre termina assistindo à vitória dos outros. Então, se isso aí te cutucou, se bateu aquele incômodo bom dentro de você, já aproveita e se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo novo, feito para te tirar do modo espera e te colocar no modo decisão. Sem mágica, sem discurso pronto. Só o que você precisa ouvir para virar a chave. Agora me diz, quanto tempo mais você vai perder antes de começar a usar o tempo a seu favor? E sabe o que mais assusta? Não é ver alguém te ultrapassando. É perceber que você nem entrou na pista, que ficou parado esperando o tal sinal verde da vida. Como se um dia fosse surgir o momento perfeito. Só que ele não existe. Momento perfeito é um mito. Sempre vai faltar alguma coisa. Sempre vai ter uma desculpa na manga. Sempre vai parecer que ainda não é a hora. E é justamente por acreditar nisso que tanta gente nunca sai do lugar. O problema é que, enquanto você espera se sentir pronto, tem gente que começa mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo sem saber tudo. E aí está a diferença entre quem só projeta e quem realmente constrói. A gente cresceu achando que antes de agir tem que ter certeza. Mas a vida real não é assim. Certeza vem no caminho. Você ganha clareza fazendo, aprende errando, se fortalece tentando e evolui justamente por não ter todas as respostas. Enquanto isso, quem espera a certeza trava. E o tempo que podia estar sendo usado para evoluir vira ansiedade, vira frustração,
Vira aquela sensação sufocante de eu sei que posso mais, mas não tô conseguindo. E não tá conseguindo por um motivo simples, porque ainda tá esperando se sentir pronto, para depois começar. Mas vamos ser sinceros, ninguém vence por acidente. Ninguém constrói uma vida só com sorte. Vencer é escolha, é repetição. É o padrão que você cria com as decisões que toma, no tempo que tem. Pensa comigo. O mesmo tempo que hoje você usa para se distrair, podia estar sendo usado para aprender. O mesmo tempo que você gasta se comparando com os outros, podia estar sendo usado para crescer, se desenvolver. O tempo que você usa tentando provar algo para todo mundo, podia estar sendo usado para se provar para você mesmo. E é isso que muita gente ainda não entendeu. Vencer não é sobre ter mais tempo, é sobre usar melhor o tempo que tem. É fazer render o que já está na tua mão. É ser intencional com cada hora, cada passo, cada escolha. Quantas pessoas você conhece que tinham tudo para dar certo e não foram? E quantas que ninguém botava fé, surpreenderam todo mundo? A diferença nunca foi o tempo, foi o uso, foi a mentalidade, foi a consistência. Enquanto uns se sabotavam esperando o ideal, outros estavam lá, fazendo o possível com o que tinham. Então não, você não precisa ter tudo hoje, mas precisa começar, precisa sair da teoria e ir para a prática, parar de esperar a motivação e começar com disciplina, porque motivação é instável, disciplina é o que constrói, disciplina é o que segura a tua evolução quando o ânimo já foi embora. E cada dia que você escolhe esperar só mais um pouco, tem alguém decidindo agir, tem alguém topando o risco, se expondo, aprendendo, errando, melhorando. E esse alguém vai colher, mais cedo ou mais tarde. A pergunta é: você vai estar onde queria estar? Ou vai estar só assistindo de longe, se perguntando como teria sido se tivesse começado? Agora, pensa comigo. Quantas vezes você já se prometeu começar na segunda-feira? Ou no mês que vem? Ou quando tudo melhorar? A gente adia como se o tempo fosse infinito, mas ele não é. E cada dia adiado é um dia perdido. Ou melhor, é um dia usado por alguém que decidiu começar. Enquanto você está no modo espera, alguém está no modo execução. Enquanto você está planejando o cenário ideal, tem gente construindo com o que tem. Enquanto você sonha, alguém age. E sabe o que mais dói? Não é ver o outro chegar lá, é perceber que você também podia ter chegado, se tivesse começado. E é aí que entra uma pergunta que vira o jogo. Quantos dos seus planos são de verdade? E quantos são só distração mental? Aquele tipo de plano que te faz sentir produtivo, mas que não te tira do lugar. Porque sim, planejar é importante, mas viver só no planejamento é fugir da execução disfarçadamente. É tipo ensaiar para uma peça que nunca estreia. É acumular potencial sem transformar em resultado. É confundir movimento com progresso. E isso tem um custo emocional, um custo de identidade. Porque, com o tempo, você começa a se enxergar como alguém que só sonha, mas não faz. Como alguém que sabe o que tem que fazer, mas não faz. E essa distância entre intenção e ação vai corroendo por dentro, vai minando tua confiança, vai te convencendo devagarzinho de que talvez você não seja capaz. Mas olha só, dá para mudar isso. E não precisa ser com uma virada épica, não. Começa com um passo pequeno, consistente. Dá para começar agora, sem espetáculo, sem perfeição, só com presença e decisão. Porque quando você se move, o mundo responde. Não é mágica, é prática. Você começa a enxergar oportunidades que antes estavam invisíveis, simplesmente porque você estava parado. Começa a ver soluções que antes não via,
porque estava ocupado demais se distraindo. E aí, acontece uma coisa linda. Você para de se comparar com os outros e começa a se comparar com quem você era ontem. Porque agora, sim, você entrou no jogo. Agora, você está presente no teu próprio processo. E não tem sensação melhor que essa. A de saber que, independente do resultado, você está tentando de verdade. Está usando o tempo como aliado, não como desculpa. Está respeitando os seus sonhos com ação, e não só com vontade. Você não precisa correr, mas precisa andar. Nem que seja devagarzinho, porque ficar parado é o único passo que não leva para lugar nenhum. E o tempo que você desperdiça hoje pode ser exatamente o que vai te fazer falta amanhã. Então, antes de tudo, se faz essa pergunta: o que eu posso fazer hoje com o que eu já tenho para me aproximar do que eu quero? A resposta, você já sabe. O que falta agora é agir. E chega uma hora em que o tempo não perdoa mais. Você olha para trás e percebe: os dias passaram, as semanas passaram, os anos passaram. E aquilo que era depois, agora é só passado não vivido. A vida não manda alerta. Ela simplesmente segue. Não espera você se organizar emocionalmente. Não congela o relógio enquanto você decide se vai ou não vai. Ela anda, e se você não anda junto, fica para trás. Não porque a vida é cruel, mas porque ela é real. E o tempo é imparcial com todo mundo. Não importa se você tem 20, 30 ou 50 anos. O tempo que ainda tem pode ser incrível, mas só se você decidir usar com consciência. Só se parar de tratar cada dia como se fosse descartável. Porque não é. Cada dia é parte de uma construção, ou de um abandono. Ou você usa, ou você perde. E aí vem o ponto mais forte de todos. Ninguém vai fazer isso por você. Ninguém vai usar o tempo da sua vida para realizar o que você quer. Isso é só seu. É a sua parte, sua responsabilidade e também o seu privilégio. Porque quando você entende isso, algo muda por dentro. Você começa a ver que ainda dá tempo, sim, mas não para desperdiçar. Dá tempo para virar o jogo, para recomeçar, para construir com mais consciência. Dá tempo para fazer diferente, para corrigir rota, para pegar o volante da própria vida. E não vai ser fácil. Nada que vale a pena é. Mas vai valer cada passo, cada dia que você escolheu continuar, cada hora usada com propósito, cada escolha pequena que, somada, te leva para onde você quer chegar. Tem uma frase que diz: você pode suportar a dor da disciplina agora, ou a dor do arrependimento depois. E é real. Mas mais que real, é urgente, porque o amanhã já está vindo. E o que você fez hoje vai te cobrar ou te recompensar. Você não precisa se cobrar perfeição, mas precisa se cobrar presença, decisão, ação, mesmo que imperfeita, bagunçada, cheia de dúvida. Porque o movimento cura, a inércia adoece, e a omissão também é uma escolha. No fim das contas, tudo se resume a isso. O tempo que você perde, alguém está usando para vencer. E aí vem a pergunta: você vai continuar como espectador ou vai assumir o papel de protagonista da sua história? A escolha é sua, sempre foi. Mas agora, você sabe o preço de não escolher. Então, se esse conteúdo te sacudiu de algum jeito, se mexeu com alguma parte aí dentro, faz o seguinte: se inscreve aqui no canal, mas não por impulso, por intenção, porque aqui o papo é direto. Toda semana tem conteúdo que te puxa para frente, sem fórmula mágica, sem enrolação. Só o que você precisa para lembrar que você tem controle, que tem poder de decisão e que ainda dá tempo, se começar agora. Decisão soberana é isso. Você escolhe, a vida cobra. Mas quando você escolhe bem, a vida também recompensa.